Olá, Perspectiva no Ar, sempre tratando de temas atuais e de interesse da sociedade. E nessa edição a gente vai falar sobre a ação de 2025 da campanha Julho das Pretas. E eu recebo aqui no estúdio da TV Alemes a Vânia Duarte, que é subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial de Mato Grosso do Sul. E a gente vai falar sobre a ação Eu, Mulher Preta, protagonismo, resistência e identidade das mulheres negras em Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. E a gente sempre fica muito feliz de estar falando sobre ações importantes para o desenvolvimento, conscientização, empoderamento e falar também das mulheres aqui no nosso estado. E eu queria que você comentasse então primeiro sobre o Julho das Pretas, que já é uma ação consolidada, é uma política pública de fato. Comenta com a gente. Para nós, essa campanha Julho da Preta é o protagonismo da mulher negra. É trazer para a pauta de uma forma mais expressiva as temáticas da mulher negra. Então, no estado de Mato Grosso do Sul, já estamos no 7º ano da campanha, então é algo que tem feito parte tanto a gestão pública, a gestão estadual, municipal e o movimento social, unindo forças para esse protagonismo, para que essa campanha aconteça no estado de Mato Grosso do Sul. E hoje, em 2025, o que a gente pode contabilizar de avanços para as mulheres negras aqui do nosso estado? Uma questão é colocar na pauta essa temática da mulher negra, todos os desafios, as lutas e a conquista. Se aqui no estado de Mato Grosso do Sul nós temos essa campanha, ela vem através de uma lei estadual do ano de 2008 e a partir dali essa campanha passa a se consolidar. Então, é trazer historicamente como que essa mulher está na sociedade, como que está aqui em Mato Grosso do Sul e também reconhecer os desafios, que são muitos ainda, que quando a gente analisa diversos dados estatísticos, verificamos que essa mulher negra ainda está na questão da desigualdade. Então, primeiro é reconhecer essa diversidade, essa diferença que nós temos na sociedade. E nessa diferença nós reconhecemos a mulher negra com toda a sua história, seu protagonismo e suas lutas. Eu que acompanho esses temas já há algum tempo e também como jornalista, alguém que acompanha na imprensa também, a gente observa que dentro das estatísticas, quando a gente pega outras pastas ali do governo do estado no âmbito da cidadania, que seria a violência doméstica, a geração de empregos, também dados sobre vulnerabilidade social, então a gente observa que a mulher negra ela acaba se inserindo como maioria nas estatísticas também, né? Por isso que nós temos que analisar de que mulher eu estou falando. Né? Então não basta eu falar nessa questão universal da mulher, mas eu tenho que trazer essa pauta da questão das diferenças, que aí eu passo a reconhecer nesse contexto a mulher indígena, a mulher negra, a mulher branca e como que ela está representada nesse contexto social. E aí, como você disse, a gente verifica os dados de violência, quem é que está lá? Né? Infelizmente as mulheres negras ainda são as mais acometidas. Em anos de estudo são as que que acabam estudando menos e aí por diferentes questões que logo entram no mercado de trabalho muito cedo, porque aquela renda familiar não é suficiente para aquela família e essa mulher acaba tendo que fazer uma escolha entre o estudar ou trabalhar para melhorar as condições de vida dessa família, desse contexto familiar. Então, são questões que nos preocupam, que a gente tem atuado na qualificação profissional. Ali na nossa Secretaria da Cidadania, a gente procura trabalhar na transversalidade com as outras pastas, e aí a gente traz esse protagonismo e algumas questões específicas em relação à mulher negra. E você comentou a respeito dos desafios que eu acredito que sejam históricos aqui para o nosso país, para o Brasil, que é um país novo, mas ainda cheio de contrastes, e o cotidiano que não pode ser negligenciado por quem sustenta uma família, por quem precisa trabalhar. E aí, de que forma, por exemplo, o governo do estado, vocês conseguem atravessar esses desafios para mostrar para as meninas, não, que elas precisam estar na escola, ou para as mulheres que elas podem ter uma voz ativa?
é levar essa pauta para todos os espaços, né? Falar com a mulher adulta, mas também falar ali nos espaços das escolas, das associações, na periferia, em todos os lugares levar essa temática e também apresentar mulheres que são protagonistas na nossa história, mulheres que conseguiram romper todo esse desafio que, como você mesma disse, é histórico, não é de agora, né? Então é como se a gente tivesse um pouquinho atrás. Então o que a gente pode juntas somar para romper com esses desafios? Então a gente trabalha com qualificação, com oficinas. Amanhã nós vamos ter uma oficina de beleza, né? Trabalhar essa estética da mulher negra, mulher preta. Nós somos bonitas e sim, nós podemos ocupar todos os espaços, mas muitas vezes a gente tem que falar e nós precisamos nos reconhecer na outra, né? A outra sim. Chegou, essa questão da referência é muito importante. Então por isso que nós temos que estar falando dessa temática em todos os espaços e não só para as mulheres negras, para as mulheres não negras também. Certo, e falando agora de forma mais aprofundada sobre a campanha desse ano, Eu, Mulher Preta, Protagonismo, Resistência e Identidade das Mulheres Negras em Mato Grosso do Sul, como é que estão sendo as atividades dessa campanha, como é que ela foi pensada? Ela assim, vem nesse processo de continuidade. Aí nós vamos até nossos parceiros, que a gente já tem consolidado, os municípios, através das coordenadorias municipais da igualdade racial, a Secretaria de Educação, o movimento social, para juntos fazermos essas campanhas. Então nós temos também parceria com o Sebrae esse ano, então nós vamos estar em diferentes lugares com essa campanha, vamos fazer a abertura oficial amanhã, nós temos também o Observatório da Cidadania, que vai trazer alguns dados específicos das mulheres negras em Mato Grosso do Sul. Nós vamos trabalhar a oficina de embelezamento, oficina de estética, a questão da oficina de turbantes, amanhã ali na Secretaria da Cidadania. E depois nós vamos para outros locais também com essa mesma temática. E por que a recuperação da autoestima através da nossa imagem, assim, é impressionante como realmente isso reconstrói a confiança para que essa mulher ela possa se projetar, ela possa buscar um futuro diferente. E aí vocês identificaram que isso realmente gera efeitos positivos. Positivos. O ano passado nós fizemos oficina como essas na comunidade Furnas de Dionísio, na comunidade da Tia Eva, na comunidade de Corguinho, Furna dos Baianos, e funcionou muito bem, né? Então por isso que a gente retoma com essa na abertura, porque foi algo que aquelas mulheres que participaram, elas se sentiram, gente, eu sou bonita, porque muitas vezes o que a gente fica escutando, nós mulheres pretas, é que nós não somos bonitas, nosso cabelo não é bonito, nossa pele não é bonita, então vamos trabalhar isso diferente, vamos trabalhar na autoestima, porque se eu tenho uma autoestima elevada, se eu me sinto bem, obviamente que outros pontos da minha vida também vão melhorar. Então é trazer a mulher preta é bonita sim e vamos mostrar quem são essas mulheres também. Certo, e eu sei assim hoje em dia que a gente critica muito a questão da rede social e da internet em alguns pontos, né? Tem os pontos negativos, mas enaltecer os pontos positivos também da digitalização das relações, porque isso mostra pra gente que não existe só um padrão de beleza, que antigamente era só a televisão, as revistas que mostravam. Então, por identificação, é possível que essas mulheres, elas conheçam histórias e se relacionem com pessoas, e entendam a realidade de outras mulheres, e até mesmo para se aceitarem dentro daquele padrão de beleza que é dela, né? Sim. Porque a gente tem várias mulheres, assim, vários tipos de mulheres e todas são lindas se conseguirem realmente resgatar a autoestima. E a internet, nesse ponto, ela é muito interessante. Até reconhecer produtos, né, para esse embelezamento da mulher negra, conhecer diversas formas que eu posso usar meu cabelo, essa liberdade, se eu quiser alisar, se eu quiser trançar, se eu quiser alongar, o mega hair. Então, essa liberdade, né, apresentar toda essa realidade para a mulher negra e essas possibilidades. Então, isso é importante e a rede social contribui muito com isso, né? Então, nós temos várias trancistas no estado de Mato Grosso do Sul,
Ano passado também nós trabalhamos com a questão da transista, algo assim que foi impactante nesses locais que nós levamos, com pessoas dessas comunidades que também já trabalham com a trança. Então, é apresentar essas possibilidades, que muitas vezes é só um toque. Muitas vezes elas já fazem, elas já se maqueiam, já trabalham com trança. Então, o que a gente pode qualificar? Melhorar isso até enquanto serviço para a geração de renda. Exatamente, é o que eu ia comentar agora. Gera também a possibilidade de que essas mulheres conquistem aí seu espaço como empreendedoras, não necessariamente como funcionárias, trabalhando toda essa questão da moda, da estética, do cabelo, né? Toda uma vertente de criação de linguagem, de conteúdo até digital. Sim, e esse trabalho que elas fazem também levar para a rede social. Porque nós sabemos que é um dos meios que faz com que se tornem mais conhecidos. Então, isso também está em algumas oficinas que a gente procura trabalhar, estamos procurando trabalhar nesse ano de 2025. E outro ponto positivo, já que a gente está falando de internet, são assim, as informações que nós temos acesso de forma mais universalizada para, de certa forma, combater o preconceito. Sim. Para buscar canais de denúncia, para entender o que é crime. O que pode ser um crime velado também, né? Ou recreativo. Exato. Né? Então, amanhã também é Dia Nacional de Combate ao Racismo, né? Uma data histórica que tem-se ali como uma lei que passou a criminalizar o racismo aqui no Brasil. Então, esse enfrentamento ao racismo ele é constante, porque os diferentes espaços são a representação da sociedade. Infelizmente, nós ainda temos notícias no cotidiano, né, desse racismo que ele não é velado. Né? Quem sofre com isso, quem é acometido, nós identificamos que ele não é velado. Cada vez ele está mais explícito e precisa ser enfrentado, precisa ser combatido por todos nós nessa sociedade. Né? Há muito tempo ficou como responsabilidade do povo negro, mas não, a gente tem que fazer com que todos se assumam como antirracista. E aí não é falar, olha, eu sou contra o racismo, mas o que eu posso fazer para enfrentar e ter ações concretas mesmo que sejam antirracistas. Né? Um exemplo, posso verificar que uma pessoa está sofrendo com racismo, eu vou ficar quietinha? Eu não vou fazer nada? Eu vou concordar com aquela situação? Não, eu tenho que ir até aquela situação e procurar fazer as denúncias, procurar acolher essa pessoa que está sofrendo com essa situação de racismo, entender como é que funciona esse mecanismo nessa estrutura que está aí na nossa sociedade. E aí estabelecer medidas, que aí a gente muda essa questão que ainda está no nosso meio. E, subsecretária, você tocou num ponto também muito interessante, eu acredito que super atual, casa aqui com o tema do Perspectiva, porque a gente traz temas que são realmente debatidos na atualidade, que estão em evidência nas mídias sociais, que é o racismo. Lívia, Oi? Vamos refazer essa pergunta. Pede para a convidada tirar um pouquinho o cabelo do microfone. O cabelo tá no microfone. Isso. Obrigado. Tá. Atenção, continuada aí. Bom, e como a gente está falando da internet, eu acredito que case muito com o tema aqui do Perspectiva, que é trazer temas atuais, que estão sendo debatidos, que estão nas mídias sociais também, sobre o racismo recreativo. Porque recentemente a gente teve um caso que tomou uma proporção muito grande no Brasil, que foi o caso do Léo Dias, que é um comediante, e isso gerou um certo debate entre pessoas, de repente, favoráveis ao trabalho dele, outras contrárias, porque é uma forma de fazer comédia, né, a liberdade de expressão e tudo mais, e ele foi veementemente punido pela justiça por conta de piadas de mau gosto, e que eu acredito que muitas são realmente desnecessárias. Mas eu acredito que isso também trouxe a responsabilidade de cada um que utiliza a própria voz para incentivar a perpetuação dessa, eu não sei, do preconceito, do racismo, e eu gostaria até como mulher negra, como subsecretária, você comentasse a repercussão de casos como esse. Eu estou falando do caso dele porque é algo que realmente teve uma proporção enorme, mas é um entre tantos, né? Sim. E aí, até chegar a essa condenação, são poucas pessoas que ainda são condenadas por esse crime do racismo. Mas nós não podemos achar que é normal
achar que brincadeira que ofende o outro, que é uma violência, que mexe com questões históricas nossas, é normal e é motivo de piada, motivo de risos. E aí me preocupa quem é que está se divertindo com essa história também, né? E aí então nos faz pensar que a nossa sociedade ainda tem que refletir e muito sobre o que é o racismo. Que o racismo ele pode ser recreativo, o racismo pode ser institucional, o racismo pode ser ambiental, então ele se apresenta de diferentes aspectos na nossa sociedade, mas ele tem que ser reconhecido e combatido. E uma ferramenta que nós temos como importante para chegar a essa reflexão, mudança de pensamento e atitudes, é o letramento racial, que a nossa subsecretaria, através da nossa Secretaria de Estado de Cidadania, a gente leva para diversas localidades oficinas e cursos, palestras de letramento racial, que é eu ter a percepção dessa sociedade e que algo que está ali como estrutural, que eu possa olhar e falar que é normal para quem? Então, quando eu vejo determinadas piadas, que muitas pessoas estão se divertindo com elas, será que essas pessoas estão se divertindo com o que está sendo dito ou está reproduzindo alguma coisa? Então, nós temos que fazer essas reflexões. Então, esse letramento racial é para isso. Perceber como é que está a nossa sociedade e eu assumir atitudes antirracistas. Seria uma mudança de padrão cultural, porque a pessoa às vezes nasce já naquele contexto e não entende se aquilo ali é normal ou não é normal, mas ela entende como normal porque está se perpetuando com o tempo, né? Ficou normalizado. Então eu acredito que quando a gente leva também o olhar do outro, do como o outro se sente a partir daquela piada, do quanto que aquilo fere a autoestima, fere a possibilidade até de uma ação mais assertiva para que ele consiga uma boa vaga no mercado de trabalho com a competência dele e se tornar alguém competitivo, né, na sociedade. E aí a gente, que cada um venha passar a refletir da sua atitude, né, e também do que nós falamos até, da nossa relação com o outro. Então isso é importantíssimo se eu quero reconhecer essa pluralidade que é o nosso país, é o nosso estado. Nós não temos uma única pessoa, nós somos formados de cultura, do processo da miscigenação, de outros povos que vieram para cá. Então a gente tem que reconhecer em que sociedade nós estamos e como que ela está, e se está tudo certo ou não. Mas se a gente olhar, nós vamos verificar, né, que precisa ainda de políticas públicas mais efetivas para que algumas questões das desigualdades venham a ser superado. Então, nós temos lei de cotas no serviço público, na educação, que são fundamentais para mudar a realidade da população negra, tanto a nível de Brasil e Mato Grosso do Sul, e que tem apresentado dados muito significativos de inclusão dessa população na sociedade, porque a lei Áurea, infelizmente, não possibilitou incluir a população negra na sociedade, mas ela continuou excluindo essa população. Então, precisa de medidas para que venha incluir essa população com direitos e com justiça social. Para que as pessoas não se desmotivem antes mesmo de começarem, né? Sim. Justamente por conta desse padrão cultural. E a senhora falou a respeito do letramento racial. Pode dar alguns exemplos aqui para a gente no programa? Esse letramento racial, primeiro a gente leva a essa reflexão, né? E também chamar atenção para algumas coisas que nós reproduzimos, né? Nem sempre esse racismo, ele olha, hoje eu vou sair para fazer racismo, né? Então, refletir mesmo algumas palavras que nós reproduzimos no nosso cotidiano e que não cabe mais, né? Eu coloco, vamos evitar algumas palavras, porque muitas vezes para você ela não tem um contexto, mas para outras pessoas pode ter um contexto de discriminação, de exclusão. Então, vamos refletir sobre tudo isso e reconhecer que existe desigualdade, que existe diferenças e o que podemos fazer
para mudar diversas situações que aí estão postas. Então, apontar, conversar, dialogar, para que nós tenhamos mesmo uma sociedade mais inclusiva. E as pessoas, elas estão mais conscientes, por exemplo, quando elas se sentem discriminadas, de fazerem essa denúncia, de buscarem realmente medidas para uma retratação? Eu acredito que estão, né? Mas assim, dependendo do que você passa de discriminação racial, é tão violento que você não tem nem forças para procurar os seus direitos. Então, por isso que precisa desse acolhimento, precisa ter pessoas para dar esse suporte. Porque racismo é crime, nós temos que denunciar, nós temos que ir até a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, depois passa por todo um processo de investigação, né? E aí, se for comprovado, essa pessoa vai ser, sim, responsabilizada judicialmente, mas a gente tem que fazer a denúncia. Né? Então, nós precisamos que essa pessoa faça a denúncia, que tenha um advogado acompanhando todo esse processo, até ver o que vai dar, né? Mas precisamos que mais pessoas façam essa denúncia. Eu acredito que a denúncia seja pelo menos um ponto de partida para que, se não de uma forma amigável, a sociedade seja transformada, pelo menos por essas atitudes que acabam sendo mais punitivas, a gente encontre uma solução para isso. E se temos lei para isso, né? Leis que, obviamente, foram motivadas pelo movimento negro, que historicamente está aí colocando, olha, nós precisamos de uma mudança. Aí a gente tem essa lei, hoje em dia, injúria racial foi equiparado ao crime de racismo, então é punição sim, anos ali que a pessoa vai ficar reclusa, então a gente precisa que mais pessoas entendam, olha, isso aí não é uma brincadeira, isso aí é racismo. Né? Pessoas estão sendo feridas por essa questão que são pontuadas ainda como brincadeiras. Eu vou dar até um exemplo aqui. As pessoas que estão acessando o canal da TV Alemes no YouTube, tem a playlist do Mulheres em Debate, que foi um programa que a gente fazia só sobre mulheres, e há alguns anos a gente contou a história de uma mulher negra, e em algo relativamente banal, ela foi convidada a ir à casa de uma amiga e ela foi ao elevador, quando foi interceptada por uma outra moradora no elevador social que pediu para que ela fosse no elevador de serviço. E aí elas começaram a ter uma argumentação em cima disso, ela dizendo que ela era convidada, que ela ia subir de elevador social, e a moradora não aceitou e esse caso foi parar na justiça. Então é algo assim que parece tão simples, que é você ter o direito de subir num elevador social e ser repreendido por um caso assim grotesco de preconceito. E também chama a atenção para que lugar essa mulher negra ela pode ocupar na sociedade. É só de empregada doméstica? Eu não posso ter um apartamento, eu não posso ser convidada por pessoas para estar nesse local. Então, se está sendo colocado que eu só posso entrar pelo elevador de serviço, é porque eu não posso estar naquele local para aquela pessoa. Eu só posso estar se for como empregada doméstica. Né, o rótulo que coloca que nós, mulheres negras, só podemos ser empregadas domésticas. Não tem problema ser empregada doméstica, mas não pode ser só essa profissão que esteja para mulher negra. Nós podemos estar em diversos espaços, trabalhando em diferentes locais. Agora, quando coloca uma barreira social que discrimina e que não apresenta oportunidades. Certo, e eu coloquei esse exemplo porque a gente pensa, poxa, nós estamos aí em 2025, né? Já era para nós termos superado esse tipo de situação e eu fico, assim, achando isso lastimável. Honestamente falando, sendo empregada ou não sendo empregada, eu acredito que o elevador social... É para todos. É para todos, a gente não tem que realmente fazer essa distinção, se for um trabalhador de qualquer outro tipo de serviço também. E agora falando sobre o governo do estado, sobre onde obter informações a respeito da pasta, das ações que vocês desenvolvem, para quem está nos acompanhando e estiver interessado aí no tema.
Bom, a Subsecretaria de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, ela é vinculada à Secretaria de Estado da Cidadania. Nós ficamos ali no prédio na Avenida Ceará, 984. Tem os nossos contatos na rede social. Nós lançamos agora, mês passado, uma cartilha, MS Sem Racismo, porque o governo do estado também, o nosso governador assinou um decreto, né, de um programa do MS Sem Racismo, que coloca que o nosso estado, o nosso governo do estado, está com ações mais práticas, trazendo não só a subsecretaria, mas todo o governo do estado para fazer esse enfrentamento ao racismo. A gente fala do que aconteceu, muito dessas questões, as vítimas do racismo. Mas o racismo ele está em diversos locais e a gente precisa atuar trazendo oportunidades a essa população negra. Então, esse material ficou bem interessante, traz letramento racial, legislações, dicas, e a gente trabalha, quando a gente trabalha também, essa formação do letramento racial. E conhecimento é poder. É poder. Sem dúvida, nesse caso a gente também tem que se inteirar das legislações para que esse tipo de situação não continue ocorrendo aqui no nosso estado, nem no Brasil, enfim. Subsecretária, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Perspectiva, foi uma honra conversar contigo. Muito obrigada por essa oportunidade de estar falando sobre as mulheres negras e chamando a atenção para que todos nós venhamos ser antirracistas, com pensamentos e atitudes. Certo, e julho acaba sendo um mês emblemático por conta da campanha, mas a conscientização é válida aí pelo ano inteiro. E você que nos acompanhou, compartilhe o nosso link do YouTube aqui do Perspectiva com seus amigos e familiares, continue ligado aí na programação da TV Alemes e a gente aqui sempre trazendo temas aí atuais e de debate nas mídias sociais. Até uma próxima edição, tchau, tchau.